Bom, então vamos para a análise do circuito número 1. Aqui está pedindo para a gente fazer a montagem, né, de uma abertura e fechamento de uma garra robótica. Então a gente vai criar um diagrama elétrico para isso. A descrição do sistema e atuador. Então a gente vai considerar um sistema robótico com uma garra pneumática de dupla ação. A garra pode abrir e fechar para agarrar objetos. O atuador pneumático controla a abertura e o fechamento da garra. Então aqui está explicando para a gente que tipo de avanço tem. Então é um sinal elétrico, né? Um botão elétrico que a gente vai dar um sinal para o avanço da garra. E aqui no retorno a gente vai ter, assim que o botão para de ser pressionado, a gente vai ter o retorno por mola. Então basicamente, né, o que a gente vai fazer é um acionamento elétrico para esse circuito pneumático que já está aqui desenhado. Então aqui o circuito pneumático, né? Lembrando que a gente pode configurar as válvulas ou a gente pode encontrar uma válvula já atendendo aquelas condições que a gente precisa. Então aqui a gente tem uma série de válvulas configuradas e aqui a gente tem as válvulas configuráveis, né? Então para fazer essa válvula aqui a gente pode simplesmente vir aqui na configuração dela e adicionar um acionamento elétrico. Então é essa simbologia do acionamento elétrico. A gente coloca aqui um retorno por mola e essa válvula aí vai ficar igual a proposta no exercício, né? A gente pode colocar aqui um escape livre ou um silenciador, né? Um filtro silenciador, e aí fica igual a essa do exercício. Bom, então para a gente fazer o acionamento dessa válvula solenoide, a gente precisa fazer chegar nela 24 volts. Então ela precisa ter uma referência de 0 volts e do outro lado dos cabos, né, fisicamente ela tem 2 cabos, ela vai precisar de um sinal de 24 volts para ela criar um campo magnético, né? Ela vai imantar, ela vai criar um campo magnético fazendo a válvula acionar. Então a gente vai precisar, em primeiro lugar, da alimentação desse circuito, né? A gente vai procurar aqui então nos componentes elétricos a alimentação. Então 24 volts e o 0 volts. A gente coloca nessas posições, lá em cima e lá embaixo. Aí a gente pode encontrar agora a chave que vai fazer o acionamento desse processo. E a gente vai precisar também da válvula solenoide, né? da parte da bobina solenoide. Então a gente pode fazer a ligação, lembrando que quando a gente está trabalhando com a pneumática, cada linha representa uma mangueira pneumática. E aqui quando a gente está fazendo circuitos e diagramas elétricos, cada linha representa um cabo elétrico, né? Então aqui a gente pode fazer o teste, mas não vai funcionar, né? Se a gente fizer o teste, percebam que não vai funcionar o acionamento aqui dessa válvula. O que está faltando aqui? A gente precisa dizer que essa bobina ela é a mesma coisa do que isso aqui. A gente precisa dar o mesmo nome, né? Então aqui a gente vem na configuração dessa válvula solenoide e a gente vai colocar aqui uma descrição para ela. Vou colocar um V1, por exemplo. Aqui nessa outra a gente vai colocar o mesmo valor, a mesma descrição. Então aqui eu vou mostrar no display também. E agora a gente vai fazer um teste. Desculpa, aqui embaixo em identificação. Vou aplicar aqui. Agora sim. Então percebam que precisa estar, né, o nome precisa ser igual nos dois diagramas. Aí o software vai entender, né, que a gente está falando sobre o mesmo componente. Então quando a gente faz o acionamento aqui dessa parte elétrica, né, essa bobina é a mesma que essa, então essa válvula aqui aciona. Estou com o dedo pressionado, a bobina está imantada, a válvula aciona, o atuador avança. Quando a gente tira o dedo do botão, então a bobina desaciona, a válvula retorna para a posição inicial através da mola e o atuador retorna. Então se a gente olhar aqui no exercício, né, é basicamente
esse é o processo que a gente precisar.